Pegar a apostila Aprender Sempre, volume 2. Qual página, professora? A página, onde é que a gente terminou? Onde? Deixa eu abrir aqui. Nós vamos entrar na aula 2 e 3. Deixa eu olhar aqui a página. 2 e 3, não, 3 e 4, né? 3 e 4, é a página 60. Tá no final da página 60. Tá bom, obrigada. Tá. É a apostila Aprender Sempre. Para quem está perguntando qual o livro. Aprender Sempre, volume 2. Página 60. Esperar mais uns 2 minutinhos para ver se os colegas entra mais colega. Vou iniciar a aula já. Para quem for entrando, eu vou tentar perceber para poder autorizar o aluno. Então, é a página 60, aula 3 e 4. Ampliação e redução com ângulos correspondentes. Então, o que nós vamos observar agora? Ângulos, tá bom? Ângulos na figura. Coloca a data de hoje aqui nessa aula aqui. Hoje é dia 18/5. Bom, coloquem aí a data, 18/5. Qual é o objetivo que nós vamos ver na aula hoje? Compreender a notação de ângulo, diferenciar ângulos retos, agudos, obtuso, utilizando instrumentos não convencionais, medir ângulos utilizando o transferidor, medir ou estimar a medida de um ângulo utilizando a malha quadriculada, associar ângulos correspondentes em figuras poligonais congruentes, representada na malha quadriculada, associar ângulos correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação e redução representada na malha quadriculada, tá bom? Então, nós vamos continuar, vamos entrar agora referente a ângulos para visualizar, tá bom? Vamos lá, página 61. Todos estão visualizando a tela? Sim! Ok. Sim. Fica com o lápis em mão. As notações que eu estou fazendo na apostila, aqui no PDF, vocês marquem na apostila de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Número 1. Para diferenciar um ângulo do outro, podemos nomeá-lo, ou seja, dar nome a eles. Por exemplo, a seguir. Então, observe que tem um ângulo, esse ângulo aqui, tá? Essa figura aqui geométrica que tá uma abertura de 2 segmentos, ó. Lembra que ontem a gente viu que é segmento, tá? Aqui é uma semirreta, não é nem segmento, é semirreta. Por quê? Porque aqui ela tem o ponto do começo, mas não tem o final, tá? Apesar que tá representado aqui, entre o P e Q, tá? Tu tem um segmento. Segmento é esse aqui que tá aqui, entre o P e Q.
P e Q é um segmento e o PM é outro segmento, tá? E essa abertura, que tem esse lado aqui verdinho destacado, isso aqui é chamado de ângulo. Ângulo é quando é a abertura do segmento de reta. Então, vamos observar aqui. Vamos observar aqui. Esse ângulo tem como vértice o ponto P, ó. Então, vamos observar o ponto de vértice do ângulo. Sempre é o ponto do meio, tá bom? Ângulo, sempre o ponto do meio. Então, nesse caso, é o ponto P. Vértice. Por que é vértice? Vértices são os pontos da extremidade do segmento de reta, tá? Então, o ponto Q é um ponto de vértice, e o ponto P é um ponto de vértice, e o ponto Q é um ponto de vértice. Então, vamos nomeá-lo por MPQ. Como é que a gente nomeia um ângulo? A gente pega sempre o que está nos seus extremos e o ângulo sempre o que está no meio. Então, aqui, MPQ ou QPM. Observe que existe duas maneiras de nomear esse ângulo. No entanto, o ponto que representa o vértice do ângulo fica sempre no meio, ó. Então, aqui já está dizendo, sempre fica no meio e recebe um chapéuzinho. Esse chapéuzinho é como se fosse um ângulo, tá bom? Ó, tá vendo aqui? Do QPM. Então, P, como é o ponto de vértice do ângulo, então o chapéuzinho sempre vai estar no ponto do meio, tá? O ângulo sempre é o ponto do meio, tudo bem? Agora vamos aqui. Agora nomeie os ângulos a seguir. Letra A. Como é que a gente vai nomear essa figura? L, E, chapeuzinho e D. Ótimo, isso aí. L, E, o chapéuzinho para poder saber que o ângulo está no E, e o D. Ou C, D, posso dizer como? Alguém tem que falar já. Isso. Quem falou aí correto. D, E e o L, com o chapéuzinho no E, porque é o ângulo. Tá? Agora a letra B. A, B, chapeuzinho e C. Ótimo. A, B e o C. E o chapéuzinho no B. Ou, agora o ou pode ser como? CBA. Isso. C, B, com chapéuzinho. Lembrando sempre do chapéuzinho, o A. Correto. Deixa eu olhar aqui para ver se alguém está entrando na aula. Olá, Mariana, bom dia. Estou trabalhando com a apostila Aprender Sempre, volume 2. Estou na página 61, tá bom? Então, voltando. Então, o que seguiria? Nós estamos vendo ângulos agora. Ângulos sempre é representado o ponto do meio, ponto do vértice do meio, e as duas extremidades dos pontos é relacionado ao lado do segmento, tudo bem? O ponto do segmento. Então, a resposta de nomear o ângulo do exercício 1, a letra A ficou LED, com chapéuzinho no E, ou DEL, porque tanto faz lindo de um lado para o outro, e a letra B ficou ABC, com chapéuzinho no B, porque o ângulo está no B, no ponto de vértice do B, ou CBA, com um chapéuzinho no A. Número 2. Esse aqui está pedindo para dobrar a folha, tá? A gente não vai chegar a fazer isso, não. Se de repente vocês quiserem tirar uma folha de caderno, mas não tem necessidade, não. Vamos fazer já pela escrita aqui mesmo, tá bom? Ó, podemos usar como medida da abertura do ângulo o grau, tá? Então, o que significa? A abertura desses ângulos tem graus, tá? Existem medidas, tá?
Podemos usar como medida a abertura dos ângulos o grau. Um ângulo cuja medida é de 90 graus é chamado de ângulo reto. Por que ângulo reto? Ó? Porque aqui já está dizendo reto. Ó, aqui está vendo que na hora que dobrou a folha, formou um ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus está aqui. E sempre um ângulo de 90 graus, ele é representado por um quadradinho, tá bom? E quando a medida for menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Ó. Então, menor que 90, chamado de ângulo agudo. E maior que 90, chamado de ângulo obtuso. Vocês lembram se o ano passado a professora do quinto ano trabalhou isso com vocês? Sim. Sim, tá. Então vocês já têm conhecimento, né? Que bom. Então vamos lá. Então, o que que acontece? Era para fazer a dobra dessa folha, mas nós não vamos fazer. Vamos só observar aqui, ó. Aqui está dizendo, o ângulo pelas dobras é o ângulo reto, ou seja, 90 graus. Aqui, eles colocaram, ó, a figura aqui do 90 graus, ó. Ó, retinho aqui, tá vendo? Então, 90 graus é quando fica praticamente os dois lados retos. Não existe inclinação, tá bom? Então, quando os dois segmentos, eles não houverem inclinação, é chamado de ângulo reto, que refere-se ao ângulo de 90 graus. Então, o que que acontece aqui? Posicione, página 62, né? Posicione esse ângulo reto que você construiu sobre os ângulos a seguir e verifique se eles são reto, agudo ou obtuso. Então, como é que a gente vai observar se é um ângulo reto, agudo ou obtuso? Pela abertura do ângulo. Vamos olhar a letra A. Como é que vocês acham que está a abertura desse ângulo? Ó, olha aqui. Ó, mas vamos olhar aqui. Esses dois lados estão como? Eles estão inclinados ou eles estão retos? Inclinado? Retos. Esses lados estão inclinados aqui, ó. Letra A que eu tô falando. Reto. Então, reto. Reto, ó. Olha a diferença dos outros, tá vendo? Ó, a letra B e a letra C está inclinado, tá bom? E outra coisa, lembra que eu falei que o ângulo reto sempre tem uma característica do desenho do ângulo? Olha o desenho aqui de um quadradinho. Toda vez que vocês verem um desenho do ângulo em forma de quadrado, é chamado de ângulo reto. Por quê? Os dois lados estão retos, ó, não tem inclinação, tá bom? Então, a letra A, pode escrever aí, é o ângulo reto, tá bom? Letra B. E agora? Tudo. Letra B. Isso, agudo. Por que agudo? Ó, vou fazer um pontilhado, faz a mesma coisa para vocês. Quando eu estava na sala de aula com os alunos, eu pedia para os alunos fazer um pontilhado para ele perceber quando é agudo e quando é obtuso. Quando eu sei que é ângulo reto, ó, vou fazer um pontilhado aqui, ó. Faz a mesma coisa, o meu vai ficar meio torto, mas vai sair aqui, ó. Tá vendo o pontilhado que a Pro tá fazendo? Faz a mesma coisa com vocês. Tá vendo? Eu fiz o pontilhado aqui reto, porque a gente sabe que o ângulo reto é sempre dois segmentos de reta reto. Tá vendo o que a Pro fez? Faz a mesma coisa de vocês. Então, esse pontilhado que eu fiz aqui e seguindo aqui do lado do C, dá para ver que forma um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque forma outro ângulo reto. Forma um ângulo reto. Mas observe que essa reta AB, esse segmento de reta AB, ele está antes do ângulo de 90 graus. Se ele está antes, é menor. Olha aqui a definição, ó. Menor, vocês tinham que destacar isso aqui para mim, ó. Vocês faziam esse destaque para mim. Menor que 90 graus é chamado de agudo. E maior que 90 graus, obtuso. Agudo. Agudo lembra de agulha, tá bom? Agudo, pontudo, tá bom? Agudo lembra de pontudo. Tudo bem? Então, traçamos um pontilhado aqui. Então, se esse segmento está antes do ângulo de 90 graus, significa que ele é ângulo agudo. Então, vamos escrever letra B aqui. Agudo.
Agudo. Nossa, ficou horrível o Professora, escrito. tá travando. Bota meu mouse. Oi, pode falar. Não, professora, é que tava travando. Ah, sim. É por causa da internet. A internet voltou, mas ainda ela tá oscilando aqui ainda. Agora melhorou? Sim, Então voltando. Então, a nossa letra B é chamado de agudo. Por que agudo? Se você fizer o pontilhado que nem a professora fez, ó, que nem eu fiz aqui. Eu fiz um pontilhado aqui, então esse segmento de reta, ele está antes do 90 graus, então quer dizer que é agudo. E agora aqui a letra C. Qual é o único que sobrou? O uso. obtuso. Mas vamos fazer o pontilhado para observar que ele é obtuso, ó. Vamos fazer o mesmo pontilhado. Tá vendo aqui o ponto O? Vamos fazer um pontilhadinho aqui reto. Sempre seguindo reto. Faz a mesma coisa aí a lápis, tá bom? Tá vendo? Eu fiz aqui reto, tá vendo? Reto aqui. Tá vendo que agora o segmento de reta OP passou de 90 graus? Deu para perceber isso? Passou de 90 graus, é chamado de obtuso. Obtuso. Então, agudo vem de pontudo, obtuso vem com uma abertura maior. Tudo bem? Faz essas notações do pontilhado que vocês vão perceber certinho. Quando um é agudo, outro obtuso. Tudo bem? Tudo. Deu para entender como é que se classifica os ângulos? Reto, agudo ou obtuso. Tudo bem? Tudo bem, classe? Sim? Tudo bem. Então vamos lá. Todos já marcaram essa resposta aqui da número 2? Sim. Ok. Número 3. Na atividade anterior, classificamos ângulos sem medir, apenas considerando a abertura, sua abertura, que era igual a maior ou menor que 90 graus. No entanto, às vezes precisamos ser mais precisos para que essas medidas, para tanto, utilizamos o transferidor. Utilize o transferidor e meça os ângulos representados a seguir. Vou mostrar o transferidor para vocês. Ó, o transferidor, deixa eu ver se você consegue visualizar aqui. Acho que vocês não vão ver. Espera aí. Estão conseguindo visualizar o que é o transferidor? Sim. No kit da escola, vocês receberam isso? Esse material? Lembro. Eu não No recebi, kit, não, professora. acho que não, né? Já tem um tempo que eles não dão mais, porque antigamente dava, tá? Antigamente dava o esquadro, dava o transferidor. Então é o seguinte, o transferidor, ele é isso aqui que mede Não os ângulos. lembro. Bem, vocês lembram se vocês têm esse material em casa? Eu acho que vocês não têm não, né? Acho que não. Não. Ah, mas depois eu vou, quando a gente voltar no presencial, depois eu vou ver se a escola tem esse material. Aí a gente vai trabalhar com esse material na escola, tá bom? Então Tá é bom. assim: vamos medir o ângulo com essa figura. Vou tentar medir aqui através da figura que está aqui. Então, eu medindo aqui, vou ver se vai dar certo, eu medindo. Eu estou colocando meu transferidor na tela do meu computador. Eu estou pegando a metade do transferidor, que ele tem uma divisão aqui, medindo aqui, ele tem 30 graus. Por que 30 graus? Ó, então, medida do ângulo DAB, 30 graus. Ó, como é que eu vou saber? E 30 graus é menor que 90, né? Ó, como é que a gente vai saber que é ângulo agudo? Olha, novamente, faz o tracinho, ó. Se nós fizermos o tracinho aqui, a gente sabe que isso aqui é ângulo reto. Tá vendo? Esse tracinho
Aqui, onde formei esse traço aqui, formou um ângulo reto. Então, se o traço está antes do ângulo reto, então é um ângulo agudo. Mas como está pedido para medir com o transferidor deu 30 graus, tá bom? Agora aqui a gente já sabe que é obtuso. Ó, obtuso maior que 90 graus. Vamos ver se vocês são bons do chute. Sem calcular o transferidor. Daqui a pouco eu mostro para vocês o transferidor. Chutando, quanto é que vocês acham que deve ser a medida desse ângulo? Desse aqui, do C a B. Desse outro maior aqui. Chutando, quanto vocês acham? Uns 80. Lembrando que aqui é menor que 90 graus e aqui é maior que 90. Uns 100. 100, 90. chutou 100. Vamos ver se é 100? Alguém mais quer dar um chute? Para ver se de repente... 95? Tá bom? Oi? 95? 95. Um falou 100, outro 95. Tá bom, agora eu vou medir aqui. Eu vou pegar meu transferidor, vou encostar na tela do meu computador, colocando aqui a direção certinha. Aqui deu 120. 120. Quem chutou 100 chegou quase lá, tá bom? Então, aqui é 120 graus. Aí, como é que eu achei o ângulo, gente? É assim, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu transferidor aqui. Tá vendo eu com ele na mão? Sim. Como é que a gente mede? A gente pega na ponta do ângulo, sabe essa parte aqui do meio, aqui? Tá vendo onde eu tô colocando meu dedo? Sim. Então, ó, essa parte central aqui do transferidor é aonde que a gente coloca na ponta da figura, tá bom? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, é aqui que a gente coloca aquela parte que eu mostrei do transferidor. Sempre a gente coloca aqui na ponta da figura, tá? Então a gente coloca aqui na ponta da figura, então aonde que vai indicar o ângulo. Mas quando nós voltarmos no presencial, eu vou ter essa aula com vocês, tá bom? Aí para vocês saberem manusear um transferidor. Tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Número 4. Para os ângulos desenhados em malha quadriculada, podemos determinar ou estimar suas medidas usando como recurso o quadradinho da malha quadriculada, cujo ângulo mede 90 graus. Então, o quadradinho da malha quadriculada mede 90 graus. Por quê? Porque já está dizendo que aqui as malhas quadriculadas, aqui está uma forma de um quadrado, aqui já formou um retângulo e aqui já formou outro retângulo mais estreito. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo BAC já dá pelo formato, ó. O formato desse ângulo, a gente já dá para saber quanto mede esse ângulo. Se ele está em forma de quadradinho, ele vai medir 90. Ótimo, 90 graus. Agora vamos medir esse outro. Aqui, se a gente deixar esse ângulo reto aqui, ó, se a gente traçar essa parte pontilhada aqui, tá vendo? O ângulo reto tá aqui. Tá? Onde eu tracei. Se a reta está antes do ângulo reto, então quer dizer que esse ângulo é um ângulo agudo. Tá? E a gente vai tentar medir. Eu vou medir com o transferidor, viu? Que isso aqui na malha quadriculada, depois eu vou analisar direitinho no caderno do professor, qual foi a orientação que deram para poder medir o ângulo referente aos quadradinhos, tá bom? Na malha quadriculada. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, depois eu vou ver no caderno do professor qual foi a orientação, mas eu vou medir aqui no meu transferidor, tá bom? Eu medindo no meu transferidor aqui, deu 40 graus. Isso, deu 40 graus, tá bom? Professora, então é tipo, multiplica 5 vezes o 8? Isso, opa, me descobriu aí. 5 vezes 8, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, parabéns. Quem é que falou? Rafaela. Ô, Rafaela, parabéns, viu? Acredito que eu não estava nem pensando nisso. Parabéns, viu? Isso aí mesmo, a multiplicação. Vamos fazer agora então o teste do outro.
outro. Então, multiplicando, vamos ver a altura disso aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente medindo aqui quanto que vai dar? 4 vezes 6. Não, peraí. Fiz errado. Porque 4 vezes 6 vai dar 24. A gente fez errado. Ah, pro lado de fora, né? A gente tem que medir aqui pro lado de fora. Então, voltando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 4, mas não é multiplicação não, Rafaela. Deixa eu ver aqui. 4 vezes 10. Não, 5 vezes 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Deu 4 aqui. Mais 4 vezes 10 vai dar 40 de novo. E não pode ser 40. Aqui deu certinho a multiplicação. Se eu pegar 5 vezes 8, deu 40, correto. Agora a letra C. Deixa eu medir aqui com o transferidor para ver quanto é que vai dar. Porque isso aqui tem que ser maior que 100. Maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Deu 140 graus. Ó, porque eu sei que é Então, maior que 90 graus. uma funciona a multiplicação e outra não, né? Então, uma foi multiplicação, outra não é. Ó. Vamos ver aqui, ó. O 90 graus está aqui, tá vendo? A professora passou Sim. pontilhado. Aqui é o 90 graus. Por quê? Porque tá reto. Mas tá vendo que passou agora do 90? Se passou do 90, quer dizer que é mais que 90 graus. Aqui é o 140 graus. Deixa eu entender aqui como é que deu aqui. Aqui deu 10 e aqui deu 4. Será se foi o 10 vezes 10, 100? E depois o 4? Depois eu vou analisar lá no caderno do professor que orientação que está lá para poder visualizar. Essa aqui deu certo. Do 5 vezes 8, né? 5 vezes 8 deu 40. Agora, isso aqui já não deu muito certo, né? Porque já deu 4 vezes 10, dava o 40. Mas não pode ser 40 porque aqui é maior que 90 graus. Deu 140. Tudo bem? Oi. Pro, B não é 5, é 6 os quadradinhos. 6? É, Porque ele tá aqui, ó. 1, 2. Aonde que tá aqui? Você tá falando da letra B? é. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já deu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, depois, é assim, pessoal, amanhã eu comento, tá bom? Amanhã a gente vai ter aula de matemática de novo. Eu vou visualizar o caderno do professor, porque tem o caderno do professor, tá bom? Aí eu vou ver que orientação que eles deram lá, para poder descobrir na malha quadriculada. Aqui eu cheguei nesses valores por causa do transferidor, tudo bem? Agora só vamos finalizar esse, tá bom? Ok. Não, isso aqui acho que eu vou continuar amanhã, viu, gente? Ó, isso aqui eu vou continuar amanhã, porque já são 12:02, tá bom? Então amanhã a gente continua isso aqui. A gente vai falar sobre os lados correspondentes. Ó, amanhã a gente vai nessa parte, atividade 5, ângulos correspondentes, não é nem lados, é ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes significam ângulos da mesma direção, ó. Esse ângulo A, ele está correspondente a esse ângulo D, tá? Mas amanhã a gente vai verificar, tudo bem? Porque já são 12:03, tá bom? Tá bom. Ok. Tá bom. Deixa eu voltar aqui no... Oi, pode falar. Professora? Travou. A não ser que fosse o meu. Eu também, eu falei, vixe, aconteceu o que com o meu celular? Foi o dela. Tchau. Fecha o microfone, por favor. Estão me escutando? Agora voltou, Pro.
Tinha Então, travado. é problema na página aqui, é a internet, gente. Esse excesso da internet aí, ela tá tendo problemas, ela cai e dá problemas. Então, é assim, é bom que já tenha encerrado a aula. Então, é assim, amanhã nós temos mais uma aula de matemática, aí amanhã nós vamos ver os ângulos correspondentes, tá bom? Ok. Lembrando que tem alunos que ainda faltam me entregar os 10 probleminhas da Aprender Sempre, volume 1. Ontem, uns 3 alunos já me postou. Hoje de manhã, uma aluna já me postou também que eu vou fazer a devolutiva, tá bom? Que eu vou marcar direitinho. Mas é aquilo que eu falei, como vocês têm muitas disciplinas, talvez vocês acabam se perdendo. Então, eu vou depois entrar em contato para quem vai estar devendo comigo, vai estar devendo atividade comigo, tá bom? Tá bom. Tá Ok. bom. Então, eu já vou agradeço a participação de vocês. Então, tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, até amanhã. Amanhã.